Boa noite a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião, estudo, né, da nossa Casa Espírita, do Centro Espírita Amor à Verdade. Vou fazer a leitura de uma página para a nossa prece. O livro é Um Minuto com Jesus, de Pastorino, Ariston S. Telles. O reino de Deus está dentro de vós. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21. É tempo de interiorização. Pense nisto. Pode-se dizer que, relativamente, existem dois espaços, o de fora e o de dentro. Aprenda a interiorizar-se. Não se deixe condicionar ou impressionar demasiadamente pelas coisas ou realidades externas. Dentro de você há um novo mundo, o reino do Espírito. Os voos interplanetários não são mais importantes que os voos de pensamento nos espaços abissais da alma. Quem sabe viajar por esses espaços possui o mapa do reino de Deus. Então, nesse momento, fechamos nossos olhos, elevamos nossos corações ao alto e agradecemos a bênção e a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nessa noite reunidos em seu nome para mais um estudo do seu Evangelho. Te agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que nos dás. Te pedimos, Senhor, que ampare-nos e proteja-nos em nossas necessidades, assim como te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos, onde quer que se encontrem nesse momento, para que desça, sobretudo, suas bênçãos de paz, de luz e amor. Obrigado mais uma vez e fica conosco, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, hoje eu estou responsável pelo estudo do Evangelho de Jesus, né? Está lá contido no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O tema de hoje é o maior mandamento. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer a leitura, um pequeno trecho, e aí eu vou comentar. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Está, então, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Então, aqui, né, os fariseus, que eram aqueles que eram naquela época, eram aquelas pessoas que eram contrários a Jesus, a tudo aquilo que ele fazia, a sua pregação, né, todo o seu ensinamento, porque eles estavam acostumados a dominar aquele povo, né, aquelas inteligências daquele povo lá no tempo de Jesus. Então, eles ensinavam aos judeus, né, que eram os hebreus, aquele povo que estava ali, o povo de Jesus, e ensinavam as leis de acordo com o entendimento deles. Então, eles queriam sempre, estava aqui, né, para o tentar, porque tentar quem? A Jesus. Eles estavam querendo sempre pegar Jesus de alguma forma, e Jesus tropeçasse, né, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, e para poder ter do que o acusar. Então, parece uma pergunta simples, né? E foi uma pergunta muito, vamos dizer assim, uma pergunta muito preciosa, se eu poderia me dizer assim, uma pergunta importante. Tanto é que essa pergunta foi importante que entrou para o Evangelho de Jesus, né, de Mateus. Então, ele fez uma pergunta assim, como se Jesus não soubesse como responder, como fosse pegar Jesus em algum tipo de como é que fala, né? Normalmente fala pegadinha, né?
E aí, qual o maior mandamento da lei? Então, Jesus sabia, com certeza, né? Falou, o maior mandamento da lei é amar ao Senhor, vosso Deus, todo o coração, de vossa alma e todo o vosso espírito. Mas Jesus, né? Sem deixar de ser Jesus, olha, o segundo mandamento é esse: amarás o teu próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, né, todos, né, eles, vamos dizer assim, se orgulhavam, muitos deles, de saber da lei, né, de cor e salteado. Muita gente é assim, se orgulha de saber, o versículo tal está assim, o salmo tal era assim, e as pessoas, até os próprios espíritas, né, alguns até decoram certas perguntas do livro dos Espíritos. Qual é a resposta da pergunta 625? Todo mundo sabe, Jesus. E por aí vai, né? As pessoas se orgulham de decorar. Então, né? Decorar é simples. A pessoa que tem uma boa cabeça, né? Sabe memorizar e tal, a pessoa vai e relata lá, de acordo com né, aquilo que decorou, aquele livro que ela, né, constantemente lê ou quer mostrar para alguém que sabe. Então, eles, né, os fariseus, eles queriam fazer Jesus se calar, se colocar em maus lençóis, como se fala. Mas Jesus, além de responder o que ele perguntou, falou mais: amarás o vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nisso. Então, muitas vezes, quando a pessoa coloca assim, eu amo a Deus acima de tudo e de todos, né? Muitas vezes as pessoas aí fazem coisas terríveis contra o seu próximo por conta desse falso amor que dizem sentir por Deus. Se fosse um amor verdadeiro, as pessoas não prejudicavam o seu irmão, como prejudicam até hoje, né? Muita gente, por conta o meu Deus é melhor que o seu Deus, né? Aquela coisa assim, o meu Deus. E muita gente, a gente vê até hoje, né, as pessoas em guerra, porque uns adoram Deus de um jeito, outros de outro jeito, e estão lá brigando até hoje por conta da tal Terra Santa, como se todo o planeta não fosse santo, né? E aí as pessoas entram em guerra por conta de um pedaço de terra e se matam, né, umas às outras por conta disso. E essa guerra não tem fim, mas um dia terá fim, né? Deus sabe todas as coisas, um dia vai ter fim. Então, quando Jesus fala amará o seu próximo como a vós mesmos, ele está ensinando o seguinte: não adianta dizer que ama a Deus acima de todas as coisas se não ama o seu próximo. Porque ele fala que, né, que toda a lei dos profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Agora o item 2. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. E tratai todos os homens da mesma forma que quererias que eles vos tratassem. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Então, aqui já, né, a gente já colocou aqui, Kardec, nesse capítulo, que é o capítulo 11, amar seu próximo como a si mesmo, ele colocou 2 itens, um do evangelista Mateus, o outro do evangelista Lucas, que fala a mesma coisa, que nós devemos tratar os homens, né, como da mesma forma como queremos que eles nos tratem. Porque muita gente, as pessoas querem consideração, as pessoas querem respeito, as pessoas querem amor, querem tudo de bom do outro. Mas será que nós que desejamos tudo de bom do outro, será que nós damos tudo de bom do nosso coração para o outro? Ou só escolhemos determinadas pessoas? Não, para esse aqui eu vou dar, para aquele ali que não faz o que eu quero, ou não me olha assim meio torto, não vou dar não, não vou tratar bem não. Então nós ainda somos assim, fazemos acepção de pessoas, não conseguimos de alguma forma agir com bondade, né, com consideração com o nosso próximo. Esperamos receber essa bondade, essa consideração, esse respeito, e muitas vezes a gente não age assim. Só agimos assim com quem trata a gente bem. Com quem a gente não trata a gente bem,
a gente, né, age secamente, a gente, distrata, ou nem liga, ou, né, muitas vezes a gente faz assim. Eu acho até que esse é né, a pessoa que trata o outro secamente, até melhor do que se fosse uma pessoa que passasse por cima do outro, né? Assim, com orgulho, que desfizesse do outro. Quem sabe em outra encarnação a pessoa fizesse até pior. E agora ela já, pelo menos, né, trata com a educação. Aquela educação que chamam, né, que é o verniz social, né? É bom a gente ter educação, claro que é bom, mas muitas vezes a educação é uma coisa assim, só do verniz, né? A pessoa não a pessoa só é educada com aqueles que são educados com ela, e é educada com certas pessoas, com outras essa pessoa não é diferente, né? E a gente vê casos e casos aí aparecendo, né, na mídia mesmo, a gente vê pessoas que a gente achava assim, nossa, essa pessoa fez isso, isso e isso, agiu dessa maneira, como assim? Né? Passava uma imagem de uma pessoa polida, educada e tal, e a pessoa agia completamente diferente da imagem que ela passava. Então, isso aí são as pessoas que são educadas e tem um verniz social, não tem aquela educação, né, aquela cultura, tudo aquilo de bom, de positivo, ali no seu interior. Ela quer demonstrar que tem uma coisa positiva para o outro, de repente alguém que o julgue, ou alguém com quem ela quer, que essa pessoa queira ter um tipo de ganho, não pode não ser financeiro, mas pode ser um tipo de, né, de coisas de ascensão social, alguma coisa, e aí a pessoa trata bem. Agora, se a pessoa não tem, se ela não vê que aquela pessoa ali vai dar algum tipo de ganho para ela, seja em notoriedade, seja, né, monetariamente, algum tipo de ganho, se a pessoa, aí a pessoa trata de qualquer forma, né, e até maltratando muitas vezes. Então, são pessoas que só têm o verniz social. Aí vou agora para o terceiro item. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado ao fazer, se lhe apresentou um deles, que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhes restituir, seu senhor recomendou que o vendesse a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha para satisfazer essa dívida. O servidor, lançando seus pés, explicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, eu lhe restituirei o total. Então, o senhor desse servidor, estando tocado de compaixão, o deixou ir e lhe remiu sua dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o tomou pela garganta, quase o sufocando, e lhe dizendo: restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, explicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutar, e se indo, o fez colocar na prisão para nela o ter até que lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, fugiram extremamente aflitos e foram advertir seu senhor de tudo que havia ocorrido. Então, o senhor, fazendo ouvir, disse-lhe: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devias, porque me pediste isso. Não seria preciso, pois, que tivesseis também piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E seu senhor, estando encolerizado, entregou-o às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará. Se cada um de vós não perdoar do fundo de seu coração ao seu irmão as faltas que contra ele tiver cometido. Está em Mateus capítulo 18, versículos 23 a 35. Então, aqui tem mais uma parábola de Jesus, né? E ele está falando aqui que um homem devia ao seu senhor muito dinheiro, muito. Naquela época, né, as pessoas que tinham dívidas podiam ser vendidas como escravos, né? Até a sua família, tudo que ele tivesse podia ser vendido para pagar a dívida. Então, ele implorou para esse seu senhor e ele perdoou a dívida.
Mas o que ele fez? Em vez dele, quando eu vi um amigo dele que também estava na mesma situação, mas com relação a ele foi lá cobrar a dívida, o outro não tinha, implorou para pagar depois, mas ele não teve a mesma piedade que ele recebeu do Senhor. E por isso, né, os outros seus amigos foram contar ao Senhor, porque sabiam da história, sabiam que ele tinha pedido clemência para o Senhor e ele não teve a mesma clemência com o seu amigo. E aí, né, por conta disso, porque ele não teve clemência, o seu Senhor desistiu de dar-lhe, né, a quitação da dívida e resolveu cobrar, fazendo com que ele fosse preso e tudo aquilo que ele tinha ameaçado de fazer aconteceu. Por quê? Porque ele não perdoou a dívida do seu irmão. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Nós desejamos que Deus nos perdoe as nossas faltas e não somos capazes de perdoar o nosso irmão pelas faltas que eles cometem contra nós. E aí ficamos lá, cobrando a dívida, e Deus, né, como nessa alusão aqui que Jesus fala, isso não é uma forma legal, né, da gente, a gente agir. Porque se a gente pede perdão a Deus pelas nossas dívidas, nossas ofensas, e queremos que Deus nos perdoe, a gente precisa também, né, do mesmo modo, fazer com que o nosso irmão também receba o nosso perdão, né, e a gente consiga interagir com o nosso irmão né, com bondade, e não se deixando levar pelo ódio, pela raiva, pelo desejo de vingança. Como está no 2, né, como tinha acabado de ler, fazer aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. E tratai todos os homens da mesma forma que quererias que eles vos tratassem. Então, se nós queremos de Deus o seu perdão e todas as benesses que a gente deseja para a nossa vida, a gente também tem que fazer a nossa parte, né, com relação aos nossos irmãos. Então, eu trouxe aqui, até para a gente conversar sobre essa questão do maior mandamento, eu fui pesquisar um título do Momento Espírita. E aí ele fala justamente dessa parábola de Jesus, que fala sobre o maior mandamento, tá? E aí eu acho que é interessante que ele fala assim, que Jesus, quando fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, né? Foi isso que ele falou para o fariseu, né? Quando ele quis tentar Jesus, né? E depois ele completou, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus falou em 3 tipos de amor. Vamos lá. Jesus nos diz que as leis de Deus podem ser resumidas em um tríplice aspecto de um mesmo sentimento: o amor. O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Então, esses 3 tipos de amor é que vão fazer com que nós vamos cumprir a lei e os profetas. Ou seja, vamos encontrar a nossa felicidade. Porque a partir do momento que nós cumprimos as leis de Deus, e elas, né, conhecemos que tem as leis de Deus, aquelas dos 10 mandamentos e tal, tem as leis morais. Então, todas essas leis, nós já estamos envolvidos nessas leis, e todas as vezes que nos afastamos dessas leis, nos afastamos da felicidade. Então, ele ensina que as leis de Deus estão resumidas nesse tríplice aspecto de amar. Mas precisa amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. E aí, que ele fala dessa questão que a gente tem um grande desafio, que é aprender a amar. Que até hoje nós, enquanto humanidade, Jesus já esteve aqui no nosso planeta encarnado há 2021 anos atrás, veio trazer todos os seus ensinamentos. E até hoje nós estamos ainda tentando amar como Jesus amou. E estamos muito longe de conseguir, mas vamos nos exercitar. Então,
Muitas vezes a gente não sabe, está falando o primeiro aspecto, amar a Deus. E aí a gente pode ter essa pergunta: como é amar a Deus? E aí, muita gente acha que para amar a Deus precisa ser louvar. Ah, vou louvar o Senhor, meu Deus e tal. Né? Tem pessoas que acreditam que amar a Deus é assim. Orar. Ah, eu vou orar a Deus, fazer muita prece e tal, muita oração, e aí eu estou amando a Deus. Mas será que só isso basta? Podemos amar a Deus com frases de efeito, com poesias, com leituras, com um monte de tipo de ações. Podemos amar a Deus. Mas será que só isso basta? Mas podemos entender o seguinte, que amar a Deus é amar a sua obra. Qual é a obra de Deus? A gente olha assim, quando a gente vai à noite, né? Olhar o céu, a sua obra, está lá, os mundos, o universo, tudo que existe, né? O próprio planeta Terra, que também é uma obra divina, a gente deve amar. Amar a natureza, amar aos animais, todos os reinos, né? Da natureza, animal, vegetal, e todas as criaturas de Deus. Que, se Deus, né, é o Pai e criador de todas as coisas, de todas as criaturas, devemos amar a todos, porque são criaturas criadas por Deus, né? Mas aí como é que a gente vai amar? Ah, eu amo meu gatinho. Mas se eu deixar meu gatinho lá no canto, não dou comida, não dou água, eu estou amando meu gatinho? Não, não estou. Se eu tenho uma plantinha, agora eu vou cuidar de plantinha, vou ter um jardim em casa, ou um jarrinho com plantinhas, mas se eu deixar de botar água nas minhas plantinhas, né, de cuidar, fazer uma rega, colocar, né, até trocar terra. Eu me lembro quando eu falo assim, trocar terra, porque eu me lembro quando a minha mãe, a gente era criança, a minha mãe gostava muito de cuidar de terra, de canteiro. Ela tinha lá em casa canteiro, com as rosas, ela gostava muito de rosas. E aí ela mexia, revolvia. Eu me lembro que ela, de tempos em tempos, ela revolvia a terra para fazer a terra respirar, colocava. Naquela época era estrume, né? Que usava para misturar lá com a terra, para fazer a terra ficar mais fértil, enfim. Era uma técnica que ela tinha lá para cuidar das plantinhas dela. Então, a gente está cuidando direitinho das nossas plantas e as nossas águas. A gente está vivendo, né, aqui no Rio de Janeiro, de tempos em tempos tem aquela questão da geosmina, que a gente aprendeu até a falar, né? Aquela questão, né, daquelas plantas que nascem lá perto do local onde é coletada a água, e a água fica com aquele gosto ruim, aquele cheiro ruim, que todo mundo reclama, e aí a gente vai e começa a comprar água mineral, porque ninguém aguenta beber aquela água, enfim, várias coisas. Mas por que será que a gente está sofrendo com isso? Quando a gente vê que a natureza está sendo atacada, né? Está sendo queimada, estão destruindo, desmatando, aí quando desmata acaba com as nascentes, aí a gente tá difícil da gente ter água limpa, né, para a gente beber, para a gente usar, fazer comida, né, todo o uso que a gente faz da água, se a gente, né, lá na nascente a gente estraga. Então a gente precisa cuidar, diminuir o lixo, né, que a gente gera, isso é muito complicado, né, que a gente sabe que tem muito lixo, que a quantidade de lixo, de lixões que existem, polui também as águas, também polui, e a poluição toda que nós comentamos. Então, a gente precisa diminuir isso. E aí a gente está cuidando do nosso planeta, cuidando dos seres do planeta Terra, cuidando da criação de Deus. E aí a gente está amando a Deus. E aí, quantas pessoas? Será possível amar a quem nos causa desconforto emocional? Tá difícil, né, gente? Muito difícil a gente amar. A gente, como novamente, né, a gente que tem
tem o hábito de ver notícias. Fica complicado quando a gente vê o noticiário e vê algumas determinadas pessoas fazendo alguns atos complicadíssimos, né, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está, né? Então, muitas vezes é difícil. Não é que seja impossível, senão Jesus não falava para a gente, você tem que amar o próximo como a si mesmo. Não. Ele veio dar o exemplo, né? Como amar a quem temos desprezo, raiva, desejo de vingança? Muitas vezes a gente tem mágoa no nosso coração por N coisas que algumas pessoas fizeram conosco e fez com que a gente tivesse esse desejo de vingança, essa raiva, esse desprezo, muitas vezes. Mas quando Jesus fala em amar, Jesus não fala que a gente tem que perdoar exatamente tudo aquilo que a pessoa fez, que a gente tem que ser um amigo do peito daquela pessoa, né? A gente tem que o perdão é a partir do momento que a gente não deseja o mal àquela pessoa. A gente deseja que Deus, né, abra o coração dela, abra a sua mente, que ela possa mudar, né, seus caminhos. Às vezes a gente brinca, até fala assim, que ela possa se converter, né? Mas é aquela questão que a gente deseja, é que as pessoas que ainda estão realizando o mal, que as pessoas mudem, né? Mudem as suas atitudes. Isso seria o melhor dos mundos, né? Que as pessoas mudassem suas atitudes. Mas a quem a gente precisa mudar primeiro somos nós mesmos. Não adianta a gente ficar apontando o erro do outro se nós continuamos realizando os mesmos atos. Então, precisamos, vamos dizer assim, dar o exemplo também. Como é que é amar o próximo? Amar o próximo é oferecer uma melhoria no nível de sentimentos que temos por ele. Então, se a gente tem uma raiva, um desprezo, alguma coisa, a gente tem que diminuir essa raiva, diminuir esse desprezo, né? E, de alguma forma, de repente, orar por aquela pessoa, né? Orar para que Deus nos ajude, de alguma forma, a ter os melhores sentimentos por aquela pessoa, porque, de qualquer forma, se a gente não consegue perdoar nessa encarnação, em outra encarnação nós vamos voltar juntos, porque a gente precisa aprender a amar. Então, amar o próximo é minimizar o ódio para gradativamente ir substituindo pelo sentimento de amor. Então, não é uma coisa assim automática, vou amar no próximo, aquele que eu odeio, vou amar. Vou deixar de odiar hoje e amanhã de manhã eu já estou amando. Não é assim. Mas minimizar aos poucos, né? E vamos trabalhando isso na nossa mente e no nosso coração, minimizando até o dia que a gente possa dizer que já consegue amar. Amar a quem desprezamos é observá-lo melhor, constatar seus valores para tê-lo em consideração. Então, é observar aquela pessoa, eu desprezo aquela pessoa, mas de repente aquela pessoa tem uma coisinha mínima que seja que a pessoa consegue fazer de bem. Então, vamos levar em consideração essa coisinha e admirar essa mínima coisa que a pessoa consegue fazer de bem da sua vida, né? E para o outro, e de alguma forma diminuir esse desprezo. São pequenos esforços que constituem exercícios de tolerância, indulgência, benevolência e perdão. Então, cada vez que nós exercitamos, fazemos esses pequenos exercícios, nós, em prol do nosso próximo, nós estamos exercitando também esse mandamento de Jesus, amar o próximo como a si mesmo. E aí, falar nisso, né? Como se amar? Como nós podemos nos amar? Se Jesus nos recomenda amar ao próximo como a si mesmo, é necessário que nos amemos para poder expressar esse sentimento ao outro. Nessa lição, Jesus nos orienta a termos por nós o amor compreensão, o amor aceitação, o amor entendimento, o amor perdão. Então, do mesmo modo que nós devemos exercitar todo esse amor pelo nosso próximo, nós também devemos exercitar esse amor por nós. E, muitas vezes,
né? A gente, claro que muita gente se ama, né? Muitas vezes a pessoa é egoísta, é vaidosa, orgulhosa, e acha que isso é amor por si. Na verdade, isso não é amor, né? O amor verdadeiro não faz com que a gente seja egoísta, vaidoso, orgulhoso. Então, a gente precisa exercitar esse auto-amor também por nós. E, muitas vezes, ele está falando aqui, ele não se referia, Jesus, a esse amor egoísta, narcisista, egocêntrico. Não é esse amor que Jesus se refere quando ele fala que a gente deve se amar. Ele falava que a gente devia nos aceitar com todas as nossas limitações e nos alegrarmos com nossas conquistas, que muitas vezes a gente não se alegra com nossas conquistas. Muitas vezes a gente, né, erra, tropeça, fez uma coisa errada e a gente fica com vergonha, né, tem orgulho lá, né, e tal, aí não sabe pedir desculpa, não sabe pedir perdão e não se auto-perdoa, porque quando a gente vê tantas pessoas com depressão, tantas pessoas com essas tendências de se mutilar, automutilar, tantas pessoas que tentam e até conseguem se suicidar, essas pessoas todas não estão se amando de verdade, não estão aceitando os seus erros, seus equívocos, não estão se perdoando esses erros, esses equívocos. E muitas vezes as coisas erradas que nós fazemos é por imaturidade. Às vezes a gente pode ter 50, 60, 80 anos, 90 anos, ou a gente pode ter 10, 5, 15, 20. Isso não quer dizer nada, né? Muitas vezes a gente é adulto e a gente é imaturo emocionalmente. A gente ainda não cresceu para poder se melhorar. E quando a gente se ama, a gente se perdoa nossos equívocos e a gente procura correr atrás, fazer o melhor, porque se a gente querer, se a gente desejar exercer essa vontade de se modificar, a gente consegue, se a gente quiser. Então, aí ele finaliza aqui, exercitando essa tríplice possibilidade do amor, como eu falei, amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos. Nós temos que exercitar essa tríplice possibilidade de amar. Estaremos aprendendo a mais profunda lição que Deus espera de cada um de nós. Então, Deus espera que nós realizemos isso, esse exercício constante. Amar a sua criação, amando a Ele, amando a sua criação, e amando ao nosso próximo, e amando a nós mesmos. Isso aí é o que Jesus vem nos ensinar. E aí, para finalizar, falta o último item, é o 4º item desse capítulo 11. Ele fala assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão a mais completa da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Então, se nós fizermos isso tudo, olha só o resumo que está acontecendo, né? Todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais segura a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para os outros, o que se deseja para si. Então, se eu desejo para os outros, que os outros me perdoem, que os outros tenham benevolência para comigo, para que eles tenham respeito para comigo, eu também tenho que agir da mesma forma. Com qual direito se exigiria de seus semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência, de devotamento, do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por norma de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade. Então, quando o amor for base de tudo que a gente fizer, compreenderemos a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Então, a partir do momento que nós
tivermos como exercitar todo esse bem, todo esse amor, né, em nossas vidas, nosso mundo também reinará a paz, a concórdia, a felicidade, a benevolência mútua, tudo aquilo que nós desejamos ter em nosso mundo. E aqui, né, também trouxe aqui um pequeno trecho do livro A Força do Um, de André Trigueiro. Ele coloca assim, sobre a questão também, quando a gente fala em amor ao próximo, a gente precisa também ouvir o nosso irmão. Para ouvir, basta ter audição. Para escutar, é preciso ouvir com atenção. Escutar é verbo auxiliar de amar. Se você ama alguém, aprenda a escutá-lo. O aprendizado é difícil, é duro, mas absolutamente necessário. Então, outra forma de amar o nosso irmão é escutá-lo, ouvir as suas, né, o que ele tem a falar. De repente, não é nem algo agradável para nós, mas se a gente, como falam por aí, né, se a gente tem ouvido, graças a Deus, é para a gente escutar. Então, que a gente possa exercitar esse amor, né, a Deus, ao nosso próximo e a nós mesmos. Então, agradeço, então, pela oportunidade do estudo e agora eu vou fazer a prece final. Senhor Jesus, quero te agradecer por esses ensinamentos em que aqui estivemos conversando, refletindo, que possamos, Senhor, colocá-los em prática em nosso dia a dia. Te pedimos, Senhor, a tua bênção e proteção para todos nós que aqui nos encontramos, mas te pedimos especialmente pelos nossos irmãos enfermos, doentes do corpo ou doentes da alma, onde quer que eles se encontrem nesse momento, Senhor, que desça sobre todos suas bênçãos de paz, de luz e amor. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja, e graças a Deus.